Bom, vamos então continuar aqui as nossas aulas de dinâmica impulsiva. Na verdade, a gente vai dar a introdução à dinâmica impulsiva, né, gente? Só que a gente está continuando a dinâmica. E a gente viu, né, as três leis de Newton, cara. A gente mostrou a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. A terceira lei de Newton, né, dos pares ação e reação. A gente viu a primeira lei de Newton, que era a lei da inércia, né? E a gente vai tentar, na verdade, tudo aquilo lá tem uma base estruturada, entendeu? Então, tipo assim, na dinâmica impulsiva que a gente vai ver as reais leis de Newton, né? A gente vai ver aqui a segunda lei de Newton na aula de sistemas isolados, a gente vai ver uma provinha, né, da lei da inércia. E, portanto, olha só, eu fiz aqui um gráfico, né, de uma força aplicada num corpo por um certo tempo. E isso daqui, né, se a gente fosse calcular esta área aqui, a área deste gráficozinho, a gente ia ver, né, ao calcular a área desse gráfico, né, então a gente diz que a área do gráfico, né, é numericamente igual ao impulso, que o que é impulso? É exatamente ao calcular esse gráfico a gente estaria calculando o que a gente chama de impulso, né? A gente chama com a letrinha I maiúsculo. Impulso nada mais é do que a força aplicada sobre um corpo por um certo tempo. Beleza? Então, né, aqui seria, se a gente fosse analisar a unidade de medida, né, o impulso no SI, ele é, na verdade, ele é a força dada em Newton, né, e o tempo em segundo, então é Newton segundos mesmo. O impulso é Newton segundo. E a gente também tem que falar de outra unidade, que é a massa, a quantidade de movimento. Também é conhecida pelo momento linear, né, pela letrinha P, que a gente vai chamar da letrinha Q de quantidade de movimento, que é esse produto da massa vezes a velocidade de um corpo. Bom, unindo, né, essas duas ideias aqui, a gente pode chegar na segunda lei de Newton de uma maneira muito simples. E a gente pode tanto ver quando há variação de massa, né, ou quando não há variação de massa. Porque eu fico meio assim chateado porque poucas pessoas, na verdade, até mesmo professores da área, cara, de física, tu vê, não tem esse cuidado ao falar que a segunda lei de Newton é limitada quando você calcula, onde você está calculando um sistema que tem a massa variante, né? Então, a gente viu, né, que a segunda lei de Newton era o quê? A gente definiu, né, força igual a massa vezes aceleração. Isso está na segunda lei, né, da dinâmica, é o princípio fundamental da dinâmica. E a gente viu também na segunda aula o somatório, né, das forças resultantes seria isso. E aí, cara, bom, se eu tenho essa massa aqui variando, né, como é que eu faço? Porque como é que eu vou garantir que a minha massa não vai variar? Aí você vai falar, mas o exercício falou, não, vamos esquecer um pouquinho o exercício, vamos pensar, tipo, na física, né, real, na prática, digamos assim. Pô, eu não posso garantir que essa massa aqui vai sempre ser constante, né? O corpo pode perder massa num choque ou pode ganhar massa com o tempo, não se sabe, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor aqui, né, um corpo. Tem aqui um corpinho com uma massa m0, né? Ele move-se com uma velocidade v, certo? v0. Então, esse corpo ele tem uma quantidade de movimento que eu vou chamar, peraí, que eu fiz aqui muito... Vou analisar ele aqui, ó. Massa m0, que é a massa inicial do corpo, e ele tem uma certa velocidade inicial também. E aí então ele tem uma certa quantidade aqui de movimento, né? Ele tem uma quantidade de movimento inicial. Bom, vamos lá. Supor que eu estou vendo esse corpo se deslocando e eu faço uma força aqui horizontal para a direita. Fiz uma força nesse corpo. Bom, ele vai alterar, né, o sentido da trajetória dele porque eu fiz uma força momentânea, eu fiz uma força num certo tempo. Ou
força num certo tempo nos lembra algo, né? Mas a gente já vai ver isso. Eu fiz uma força aqui nele e ele fez algo como isso aqui, ó. Então ele alterou a sua trajetória. Ele não tá nada a ver com o que ele estava antes, né? Mas enfim, vamos supor que tá. Massa M. Aí, agora ele tem uma velocidade que é V. E ele tem uma nova quantidade de movimento, né? Se a gente fosse somar esses vetores, essa quantidade de movimento estaria para cá, né? Seria o quê? M, ou melhor, seria a quantidade de movimento final desse corpo. E aí, eu apliquei uma certa força, né? Num certo tempo aqui. E aí a sua quantidade de movimento se alterou, até porque a velocidade dele, ou até a massa, né, na verdade, pode ter alterado. E bom, se eu fiz uma força nele num certo tempo e houve uma mudança na quantidade de movimento, a gente pode dizer que o impulso, né, que é a força vezes o tempo, é igual à variação da quantidade de movimento. Porque aqui ele tinha uma certa quantidade de movimento, né? Ele pode variar isso aqui no vetor. Ainda é uma variação de quantidade de movimento, mesmo que a massa dele não tenha mudado, né? A velocidade muda vetorialmente. Então, ou até em módulo. Ou então a gente vai ter o quê? Impulso é força vezes tempo. Então a gente vai ter aqui a força aplicada num certo tempo. A força vezes o tempo, né? É igual. O que é variação de algo? É aquele algo final menos inicial. Beleza? E aí, o que acontece? Vou substituir a quantidade de movimento por aquela equação que a gente tem ali. Então a gente vai ter que a força vezes um certo tempo. Por que eu coloquei vetor no tempo, cara? É igual a m final vezes a velocidade final, que eu estou chamando de v, né, apenas. Vou chamar de vf, só pra gente, né? Então, isso aqui menos a quantidade de movimento inicial. Então, seria a massa inicial vezes a velocidade inicial também. Mas aí que tá, velho. Aqui que a gente chega no negócio. Como é que eu vou garantir que essas massas... Eu não tenho como garantir que essas massas são iguais, né? Então, meio que eu não tenho como sair daqui, né? Porque eu não tenho como colocar nenhum fator em evidência, eu não tenho como melhorar nada. Então, quando a velocidade... Ou melhor, quando a massa variar, é essa a equação que a gente vai usar. Então, se eu passo esse ΔT dividindo aqui, né? Eu teria o quê? Que F é igual... Eu vou chamar de F gama para eu falar que isso daqui é quando a massa está variando, né? Então é a força quando a massa varia. Então vai ser M VF, é a massa final vezes a velocidade final dividido por ΔT, menos a massa inicial vezes a velocidade inicial divididos por ΔT. Poderia juntar esses denominadores, certo? Mas eu vou deixar assim. Se tu quiser, tu pode juntar. E bom, essa é a nossa equação, essa é a nossa segunda lei de Newton, quando eu tenho massas variando, quando eu tenho m diferente de m0. Ele pode ter ganhado ou perdido massa, ele pode, né, ele realmente está variando a massa. Então, essa ideia aqui já não é mais válida quando eu tenho a massa variando, a massa de um corpo, a massa de um sistema. Agora, se eu puder garantir que m é igual a m0, né? Então a massa se manteve constante durante todo o estudo. Se eu puder garantir isso, então eu dou continuidade, né? A partir daqui, ó, que F vezes ΔT é igual, vou colocar a massa em evidência, já que elas são iguais, M que multiplica V menos V0. VF, né? Pô, mas o que é VF menos V0, né? O que é velocidade final menos velocidade inicial? É o que a gente chama de ΔV, né?
ΔV. Então a gente tem que F é igual, passando, né, esse ΔT dividindo, M ΔV sobre ΔT. E, pô, ΔV sobre ΔT a gente sabe, né, é a aceleração, né? A gente tá carregado de saber que a aceleração é a derivada do... Ou melhor, é o ΔV sobre ΔT. Né? Na real, a aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo, para quem manja um pouquinho aí de cálculo. Então, F é igual a M vezes isso daqui, né, a nossa aceleração. E assim, cara, a gente até deduz a segunda lei de Newton, que F é igual a ma. Então, essa ideia, na verdade, ela vem do impulso, da quantidade de movimento, porque para quem manja um pouquinho de cálculo, sabe que, na verdade, a gente calcula, né, a força, onde é que eu vou colocar aqui? A força, ela é a derivada do momento com relação ao tempo, né? Então, é o dp, é a derivada do momento linear, que seria a quantidade de movimento, com relação ao tempo, ela é dp dt, certo? Então, quando a gente deriva, né, isso daqui, a massa, como no caso, se a massa for constante, ela sai da derivada, e aí a gente deriva só, a gente faz a derivada da velocidade com relação ao tempo, que é a aceleração, né? Então, aí, mas na verdade, isso daí é para aula de cálculo. E aí a gente pode até pensar, né, como é que ficaria a derivada quando a massa não é constante, né? Porque numa derivada eu posso tirar a constante fora, né? Mas e quando ela não é? Mas aí que tá. Voltando aqui para a física básica normal, sem cálculo, a gente tem que essa ideia aqui, então, na verdade as duas, né, elas foram estruturadas disso daqui, o impulso, né, que é a força vezes o ΔT, e a quantidade de movimento, que é a massa do corpo vezes a sua velocidade. A gente uniu essas duas aqui, fazendo uma análisezinha aqui, o que acontece quando eu faço uma força num corpo, por um certo tempo. Então a gente viu que o impulso é a variação dessa quantidade de movimento, né? E aí a gente chegou, quando a massa varia, a gente tem que usar isso daqui, e quando a massa é constante, né? Que daí a gente usa a segunda lei de Newton normal. Se a massa não for constante, a segunda lei de Newton não é válida. Mas, assim, muito dificilmente vai cair algum exercício do tipo, onde a massa varia. Mas eu gosto de mostrar isso daqui porque, pô, eu queria, na verdade, né, não estudar física para fazer um exercício. Eu queria estudar física porque para entender, né, a natureza. Então, pô, tá aí, beleza? E, bom, espero que eu tenha ajudado vocês. E é isso aí, vamos continuar a nossa aula de dinâmica. Valeu!